deixando aí fixado para quem quiser essa informação depois. Boa noite, Cleiton Rezende, querido amigo. Boa noite, Crielia Arte Pijamas, Sueli. Boa noite. Então vamos começar a nossa fala sobre suicídio na infância e juventude, que é um tema que durante muito tempo trabalhando dentro da saúde mental, era raro a gente discutir essa situação. E que de alguns anos para cá, principalmente no final do século passado e nesse século, as coisas foram ficando mais sérias, mais graves, e hoje é uma questão de saúde pública que merece todo o nosso cuidado, toda a nossa busca de aprendizado. Todas as vezes que a gente fala de suicídio, tem uma questão que talvez seja a questão mais importante da filosofia, pelo menos é assim, que Albert Camus, que é um filósofo de língua francesa, ele coloca que a gente teria como a questão mais fundamental da filosofia é se a vida vale ou não vale a pena. E muitas vezes o que está em jogo na cabeça das pessoas quando se fala de autoextermínio é se vale a pena ou não continuar a viver. E mesmo que pareça uma questão muito distante do jovem ou da criança, cada vez mais dentro do meu consultório eu ouço crianças e jovens me falarem isso, que a vida não tem sentido, que a vida não vale a pena. E essa questão, ela é bastante incomodativa, porque o que leva uma criança, que leva um jovem a se comportar dessa maneira? O certo é que quando a gente fala de suicídio nessas idades, é que a morte de uma criança ou de um adolescente é como um caos. O mundo dos familiares e de todos os sobreviventes se desfaz como uma nuvem de fumaça. É uma dor imensa dos pais, dos familiares, dos amigos, das pessoas que acompanham esse processo. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e pensar sobre isso, porque nós vamos ver que existe recursos, tratamentos para poder evitar esse tipo de processo. Nós temos que lembrar que esse contexto ele tem recursos para a gente poder trabalhar. A morte, ela é algo que muitas criaturas não conseguem conviver com o tema, não conseguem falar dele,
né? E na vivência acerca da morte, muitas pessoas acabam entrando num choro convulsivo, num silêncio desesperador, por não conseguirem caminhar com isso. Por quê? A representação da morte nas nossas vidas, no contexto histórico, é, na grande maioria, uma visão muito negativa. Apesar de todas, apesar mesmo de todas as religiões falarem da sobrevivência da alma, da continuidade da vida, nós temos enormes dificuldades de entender o processo da morte como um período de uma caminhada, uma transição entre essa vida e uma vida transcendente. E aqueles que não conseguem ver essa visão de transcendência, quando se fala da morte, na grande maioria das vezes, ela também é afastada da mente dessa criatura, numa tentativa de negar esse momento e uma vivência de aproveitamento da vida sem se preocupar com o que vai acontecer. O mundo contemporâneo passou de uma etapa vinculada à morte a uma outra etapa também vinculada à morte, muito diferentes, e talvez isso explique a grande dificuldade da gente cada vez mais lidar com a morte de uma maneira muito complexa, Aquela morte como uma vivência familiar, onde o velório acontecia dentro de casa, que as pessoas tinham todo um ritual de despedida, do enterro, a vivência do luto, ela foi substituída, dentro da nossa sociedade, essa sociedade contemporânea, com aquilo que alguns filósofos, alguns estudiosos chamam da morte interdita, que é a morte que é vista como algo vergonhoso, de silêncio, essa morte que foi expulsa de dentro do lar e foi colocada dentro do hospital, onde muitas vezes as pessoas morrem afastadas dos seus familiares, sozinhas, às vezes num ambiente de CTI que é muito frio, ausência quase completa de afetos, porque ali as pessoas, mesmo trabalhando com humanização, elas estão o tempo todo tensa, cuidando de inúmeros pacientes com risco do óbito. Em 1965, um estudioso chamado Gorer, ele fez uma pesquisa questionando muitas pessoas sobre há quanto tempo elas não assistiam um velório. E naquele tempo, já em 1965, 70% das pessoas que foram entrevistadas não assistiam um velório há pelo menos 5 anos. Hoje, essa situação ela é muito maior. E muitas vezes as famílias afastam as crianças, os adolescentes do ambiente do velório. Então,
há uma postura dos adultos de que a morte é algo tão ruim que a criança e o jovem não devem estar participando desse contexto, dessa situação. Se a gente fala disso, de uma morte natural, uma morte por uma doença, né, quando a morte é por suicídio, e esse contexto é ainda muito mais complexo, e aquela morte interdita, que envolve vergonha e silêncio, ela é muito mais clara. Muitas vezes as famílias bulam o processo da lei, né, pedem o profissional que dá o atestado que não apresente como causa-morte o suicídio, né, porque isso ainda é visto de maneira vergonhosa por muitas famílias, por muitas pessoas. A gente fala, né, do suicídio, principalmente em adolescentes e jovens atualmente, mas no século XVII, né, houve uma chamada epidemia de suicídio de jovens. E isso estava relacionado especificamente com uma obra de Goethe chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? E há um relato, né, do autor alemão dando detalhes de como que foi acontecendo, como ele estava vestido, como aconteceu a morte. E isto levou muitos jovens a buscarem se matar de maneira semelhante. E surge posteriormente no estudo sobre o suicídio essa expressão que é o fenômeno Werther, né? Que há uma tendência das pessoas, independente de ser adultos ou jovens, imitarem, buscarem o autoextermínio de maneira semelhante àquilo que eles são notificados e relatados numa determinada situação. Por isso, há hoje no Código de Ética de jornais, de televisões, de rádios, né, é que não se deve noticiar suicídios com essa riqueza de detalhes, de preferência evitar essa notificação, e só acontece quando não é possível se esconder por ser uma pessoa conhecida, famosa, mas para evitar essa repetição. E hoje, né, há uma nova epidemia de suicídio, e como nós vamos ver, ela está diretamente relacionada com a questão do bullying e do ciberbullying, né? Então, essa situação é muito grave. Dois pesquisadores importantes nessa área, né, chamados Kim e Leventhal, em 2008, publicaram na revista Health uma pesquisa muito importante, onde eles faziam um levantamento, né, de várias pesquisas sobre o assunto. E eles reuniram nesse trabalho, né, nesse levantamento que eles fizeram, 37 pesquisas. E o bullying, né, era e é ainda a principal causa de suicídio
na infância e na adolescência no mundo. Então, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim: a gente, quando era pequeno, as pessoas faziam bullying, a gente não dava esse sentido, né? Mas por uma questão de mudança cultural, de forma de relacionamento, o bullying, né? E em especial o ciberbullying, que é o bullying através das redes sociais, eles hoje têm uma força emocional muito grande nas crianças e nos jovens. E nós vamos ver que o suicídio é a terceira maior causa de morte nessa faixa de idade, né, da infância e da adolescência. Esse trabalho de 2008, que é um trabalho muito importante dentro dessa literatura, ele apresentava que o bullying era o responsável por 19 mil tentativas de autoextermínio nos Estados Unidos. 19% dos entrevistados, né, nessas pesquisas, relacionando a presença do bullying e a questão do suicídio, pensaram em suicidar por causa da experiência que passaram. 15% deles traçaram estratégias para cometer o suicídio. E quase 9% tentaram e foram interrompidos por terceiros. E 2,6%, perpetraram, né, tentativas sérias que tiveram que se submeter a intervenções e acompanhamento médico permanente. Então, nós vemos que a coisa não é muito simples, né? Mas nós temos uma causa, e nós vamos ver a outra causa importante daqui a pouco, que é uma causa comportamental, um comportamento em que as famílias, os pais, a escola precisa focar para tentar reduzir o máximo a presença dessas situações, ou ter recursos, né, principalmente as escolas, para, né, lidar com esse contexto, psicólogos, profissionais de saúde mental, que possam ajudar essas crianças, tanto aquelas que praticam bullying quanto aquelas que são vítimas do bullying, para que esse fenômeno infeliz ele possa diminuir. É um contexto que a gente precisa pensar. Mas há um fato que é muito importante. É uma afirmativa que cada vez mais fica evidente, que é rara a ocorrência de tentativa ou autoextermínio sem a presença de um transtorno mental. Então, quando a gente fala desse contexto e quando nós nos lembramos da situação atual da saúde mental,
com o seu desenvolvimento, com os recursos e cada vez mais ampliando recursos de trabalho, não só na área dos tratamentos farmacológicos, mas no aprimoramento das práticas psicoterápicas, com avaliações sérias, com metodologias cada vez mais voltadas a determinadas áreas, nós vemos e sentimos que nós temos bastante recursos para cuidar desses transtornos mentais e, com isso, né, reduzir as causas de um possível ou de uma possível tentativa ou de um possível autoextermínio. Nessa perspectiva, a gente vai lembrar que os trabalhos sobre suicídio levantam que aproximadamente 70% das pessoas que tentam ou que se matam, elas estavam sobre um processo de depressão. A depressão, até algum tempo atrás, ela era vista como um quadro de adultos. Muita gente ainda questiona como que os estudiosos da psicologia infantil falam de depressão nos bebês, em crianças muito pequenas, mas isso fica cada vez mais presente nos nossos trabalhos, na nossa evidência clínica. Então, é muito comum, principalmente os adolescentes e jovens, apresentarem uma vasta sintomatologia depressiva. E depressão tem tratamento. Se a gente pensar que 70% das causas de suicídio envolve depressão, e que hoje nós temos recursos, tanto farmacológicos, quanto psicoterápicos, quanto de outros tipos de intervenções clínicas que podem influenciar positivamente no tratamento, a chance de reduzir os autoextermínios seria muito grande. Por que isso não acontece? Não acontece porque a gente vê que os pais, as famílias e muitas vezes a própria escola não é preparada, não recebe auxílio, não há uma preocupação de política pública, de trabalhar com prevenção de saúde mental. Prevenção de saúde mental, numa forma jocosa, é quase cabeça de bacalhau. Ninguém vê. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Hoje, há um trabalho de educação psicoemocional que está surgindo, crescendo no Brasil, mas não é uma coisa voltada à saúde pública no sentido de vir do serviço público, é uma coisa que vem da área privada, um trabalho muito bonito, coordenado por um grande amigo, um grande companheiro de ideal espírita, que é o Rossandro Klinde, que é psicólogo, que a maioria de vocês devem conhecer, que hoje é uma pessoa reconhecida no Brasil pelo seu trabalho,
e o Jaime Ribeiro, que é os dois criaram o Educa, que é esse trabalho de educação psicoemocional para escolas, mas que ainda enfrenta as dificuldades de caminhar para escolas, né, públicas, por falta de políticas voltadas para esse contexto. E a gente precisa pensar nisso, né? Tanto isso preocupa que nós estamos realizando um evento, vamos realizar um evento em junho, 17 e 18 de junho, uma jornada na arte de acolher, que nós colocamos aí o site nosso, onde as pessoas podem ter informações. E um dos temas da jornada da arte de escolher é sobre o suicídio. Porque essa jornada é voltada para pais, educadores, profissionais de saúde, de educação, estudantes, que queiram aprender a utilizar ferramentas para trabalharem com aquilo que a gente chama de desafio na experiência com crianças, adolescentes e jovens. Então, nós temos recursos e precisamos utilizá-los da melhor maneira. Então, se alguém de vocês tem filhos que são considerados desafios, se vocês estão enfrentando dificuldades no processo de educação, se seus filhos estão tendo dificuldade de adaptação na escola, se os seus filhos estão apresentando comportamentos, relacionamentos adoecidos, ou se vivem processos de ansiedade, depressão, ideias de autoextermínio, é uma oportunidade que vocês têm nesse nosso evento, que é de final de semana. Ele é todo presencial, porque ele não é um curso, ele não vai ficar gravado, ele é uma experiência de um grupo para aprender a utilizar essas ferramentas. Então, podem entrar no nosso site, lá vocês vão ter todas as informações, lá vocês vão ter o telefone, o WhatsApp da Évila, que coordena a nossa equipe, para poder auxiliá-los com as informações e inscrições desse tema, né? Mas, continuando nessa questão, é importante a gente trazer alguns outros dados para que a gente pense nesse sentido. E mais ainda, eu esqueci de uma coisa. Se alguém tem uma pergunta, algumas pessoas têm pedido para entrar, né? Nós não temos essa abertura da participação, mas se vocês têm perguntas, têm dúvidas, podem colocar no chat. No finalzinho eu vou voltar, eu vou responder dentro do possível as perguntas que forem feitas sobre o tema. O suicídio ele é menos comum antes dos 15 anos de idade, mas ele vem aumentando e a gente tem relatos de casos no mundo inteiro, né, e que aumentam de uma forma menor, mas que aumentam com crianças com menos de 10 anos de idade. O suicídio, né, é a terceira maior causa de morte de adolescentes no mundo. É a terceira maior causa de morte. Nós vemos aí o quanto isso é grave. No Brasil, tem aumentado a taxa de suicídios entre jovens. Nós sabemos, né, que os quadros de transtorno mental no Brasil aumentaram da década anterior para essa década, o relato, a presença em aproximadamente 18%.
inclusive porque a pandemia, o isolamento social, agravou toda essa situação. Então, há um trabalho do estudioso no Brasil, né, que tem o mesmo sobrenome meu, Souza, em 2012, que foi publicado numa revista chamada Psiquiatria Hoje, que entre 2000 e 2008, entre 6.574 entrevistados, 43 casos de suicídio em menores de 10 anos e 730 entre adolescentes e jovens. Alguém pode dizer, mas isso é muito pouco. Não é muito pouco, não. Quando a gente fala assim, a gente está banalizando. Me perdoe a forma de dizer, quem não tem muito significado é a vida de uma pessoa que pensa desse jeito. Um grande filósofo e que foi um imperador romano, Marco Aurélio, um estoicista, ele dizia, que é um peso para a humanidade a morte de um homem, seja qual for esse homem. Nós precisamos aprender a valorizar a vida. E é muito fácil banalizar a morte, principalmente quando a morte é de alguém que não é da sua família, que não é um ente querido seu. É muito fácil banalizar que são 43 crianças, porque essa criança não é seu filho, não é seu sobrinho, não é seu neto, não é seu irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de perspectiva, essas falas que às vezes perpassam pessoas de pensamentos bastante rígidos, de uma frieza muito grande. Isso não tem sentido. Infelizmente, a banalização da morte, ela foi valorizada, a banalização da morte, muito na pandemia, com colocações políticas de desrespeito às pessoas que morreram de Covid. Então, isso é uma coisa bastante complicada. Nós não podemos esquecer que esses dados que foram publicados em 2012, eles não são a realidade, porque no Brasil há altas taxas de subnotificação, que quando esses processos acontecem, há pouca procura da assistência médica, e às vezes o diagnóstico não é adequado e às vezes a família envolve o profissional para que esse tipo de diagnóstico não seja colocado no atestado de óbito desses jovens, dessas crianças. Para quem não sabe, o comportamento suicida é a maior causa de emergência psiquiátrica entre adolescentes. Então, a maior causa de levar uma criança, um jovem, para um psiquiatra num processo de emergência, na busca de um hospital, é por causa do suicídio. E a gente gostaria de lembrar que emergência psiquiátrica mesmo para tratar adolescentes e crianças no Brasil é coisa muito rara, muito rara. Nem as grandes capitais do Brasil
tem serviços para atendimento de jovens e crianças em emergência. Nós temos poucos recursos de atendimento quando é necessário uma internação mesmo de curto prazo de crianças e jovens no Brasil, mesmo particular. Se a saúde mental no todo ela é muito pouco valorizada, para quem não sabe, eu assisti há algum tempo atrás nas minhas aulas de pós-graduação sobre o SUS, e a informação é que a verba do SUS que vai para a saúde mental é de aproximadamente 2% apenas. Então, a gente pensa quanto que isso vai para a saúde mental de crianças e adolescentes. Um outro fato importante da gente lembrar é que 75% desses casos, né, é de jovens acima de 13 anos e principalmente do sexo feminino. Lembrar que quando a gente usa a expressão comportamentos suicidas, né, a gente está falando de pensamentos, de tentativas e suicídios. Tem gente que só pensa, não planeja. Tem gente que pensa e planeja e não tenta. Tem gente que pensa, planeja e tenta e não consegue o resultado letal, né? Mas a gente tem aí uma faixa de jovens e crianças que chegam ao óbito. E nós não podemos nos esquecer das atitudes que são chamadas de parasuicidas, que são atitudes que jovens, adolescentes apresentam, principalmente jovens, que não são uma tentativa de suicídio, mas caminho paralelo, como as automutilações, né? Ou como se colocarem em risco, né? Usando grandes quantidades de álcool, usando doses muito grandes de drogas, dirigindo ou tendo atitudes perigosas, né? Jovens que se embebedam ou que buscam, sobem em parapeitos de pontes e várias outras situações se colocando em risco, né? E a gente tem as possíveis coerções, né, para que o suicídio não seja colocado como diagnóstico. E isso é grave, né, porque a gente fica com uma subtaxa e a gente às vezes não tem a maior clareza de quanto que isso está cada vez mais grave na situação. Eu queria ainda colocar sobre o tema um outro fato muito importante, que é a questão da mídia. A rede social, a televisão, o jornal, a rádio, tudo que nós temos hoje de comunicação e que globaliza a comunicação, ela tem coisas positivas e coisas negativas. E
eu particularmente não sou daqueles que vejo só as coisas negativas. E estudando esses temas, eu descobri que, na verdade, nós não podemos olhar esse copo como mais vazio do que cheio, ou seja, com mais coisas negativas do que positivas. Não é verdade. Esse mundo de informações, essas coisas que vêm acontecendo através do desenvolvimento da tecnologia, tem mais coisas positivas do que negativas. Mas as coisas negativas, elas têm uma força muito grande. E há um trabalho que foi publicado em 2013 e que está no site da Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, por 3 autores, Loureiro, Moreira e Chachida, acho que é assim que fala o nome desse autor, eles levantam, né, uma colocação muito grave, porque eles colocam que a mídia é o terceiro maior motivador de suicídio para todos os grupos de pessoas. Não é só para jovens e adolescentes. Ou seja, é um dos grandes motivadores de suicídio no mundo para qualquer pessoa é a mídia. Porque há uma tendência de se copiar essas atitudes. Então, esse fato, ele é real, né? E há uma estimativa que mostra um aumento de 1% da elevação da taxa de suicídio entre jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos. Pode parecer muito pequeno, né? Mas numa população que cada vez mais tem jovens e crianças, e que nós vamos caminhando rapidamente para que em breve, né, esses jovens e crianças aí estejam numa faixa até menor do que a faixa dos idosos, né? Então, esse grupo, 1% deles, né, além de toda a estimativa anterior, a mais tenta autoextermínio associado à questão da mídia. Então, em cada 100 pessoas, mais uma se acrescenta nessa causa complicada. E há um trabalho, né, que coloca nessa pesquisa de quase 6% de efeito contágio nas taxas de suicídios por causa da mídia, que é o fenômeno Werther que nós trouxemos aí no nosso início quando falávamos sobre morte, né? E há um outro dado muito importante para todos nós brasileiros, que quanto mais violenta for a localidade, maior é a taxa de suicídio dessa cidade, dessa região. Então, o estímulo à violência, a questão do aumento da liberação de armas é algo muito sério em relação à valorização da vida, à redução da taxa de suicídio.
Muitas vezes, quando a gente fala de valorização da vida, as pessoas se lembram, né, de não aceitar o aborto, né, mas a gente vê muita gente preocupada com o aborto e se esquecendo de preocupar com esses fatores que vêm crescendo cada vez mais dentro da sociedade. Né? E essas taxas, elas são bastante complexas na nossa caminhada. Outros elementos motivadores para o suicídio, nós vamos colocar aqui 4 elementos bastante importantes. Primeiro é a desesperança. O que eu mais ouço dos meus pacientes jovens e das crianças que eu já atendi voltadas para o suicídio é que eles não veem sentido na vida. Eles não veem motivo para viver. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam numa religião. Então, nessa perspectiva, eu vejo o quanto que é importante a espiritualidade. Não a questão só da religião, do rótulo, porque isso não é o suficiente. Né? A religiosidade é a prática da religião na vida da criatura. E a espiritualidade é algo maior do que isso, porque alguém que possa não ter uma prática formal de religiosidade, ela pode ter uma vivência de espiritualidade saudável, e isso é um fator para a redução da tentativa de autoextermínio. E há um fenômeno real, que é o afastamento das famílias do contexto religioso. Né? Muitos pais não se preocupam mais de uma educação formal, se a gente pode usar esse termo, do ponto de vista religioso para a vida dos filhos. Muitos pais levam os filhos para a religião, mas não fazem a parte deles, que é de viver essa religiosidade. E o exemplo é muito mais importante do que a fala. Nós estamos convivendo com gerações cada vez mais afastadas da ideia do divino. Né? E essa falta de Deus é uma grande responsável, né, pela desesperança das criaturas. Nós sabemos que isso é uma verdade, né? E eu estou falando do ponto de vista religioso, já que eu sou uma pessoa religiosa. Do ponto de vista profissional, nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre espiritualidade e suicídio. Um outro motivador do suicídio é a carência na geração de alternativas para problemáticas e na flexibilidade para enfrentar situações. E aí nós vamos ver, né, essas gerações, né, que são frutos de famílias disfuncionais. Cada vez mais a gente vê essa situação, crianças que são criadas por pais separados, que às vezes o pai se ausenta, a mãe se ausenta desse processo, quando não há embates entre pais e mães o tempo todo e a criança está no meio, o jovem está no meio dessa situação, isso é complicador. Né? São gerações que não são preparadas para enfrentar problemas. Né? Eles foram extremamente protegidos e a maioria das crianças, dos jovens, não conseguem resolver problemas
pequenos, né? Nós vemos aí jovens, né, de 16, 17, 18 anos, que nunca andaram num transporte público, não sabem pegar um ônibus, um metrô, né, que os pais levam de carro de um lado para o outro, né? É, isso pode parecer cuidado, mas isso é um protecionismo que tira a capacidade de crescimento, né? Embora eu venha de uma família, de uma situação mais humilde, mais simples, mas com 10 anos de idade eu atravessava um bairro para chegar na escola que eu comecei a estudar, na chamada quinta série, né? Naquela época ainda era o primeiro ano do ginásio, né? E que depois foi transformado em quinta, sexta, sétima, oitava série, né? E com isso a gente aprendia a lidar com muitas coisas que as crianças hoje não têm alternativa de aprender a conviver, fazer coisas, né? E a ter flexibilidade para enfrentar situações. Porque esse protecionismo ou essa ausência de presença afetiva muito constante nas famílias dificultam esse processo, né? O estilo disfuncional de família, que é um outro motivador para o suicídio, né? É onde que as pessoas internalizam os eventos negativos, considerando, né, esse estilo como uma coisa estável, global. Então, ele está associado a quadros depressivos de longa evolução. E a impulsividade, né? Crianças, jovens, né, que apresentam impulsividade, apresentam transtornos de personalidade, principalmente transtorno de personalidade borderline, que tem comportamentos do quadro de transtorno opositor, desafiador, crianças que não conseguem lidar com frustração, jovens que não conseguem lidar. Esse é um outro grande motivador para as questões do suicídio. Então, eu queria, né, trazer para a gente um pouquinho sobre a questão da espiritualidade relacionada com o suicídio, porque, né, há trabalhos no mundo inteiro, né, que foram reunidos numa grande pesquisa, né, pelo Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia, em que eles, né, esses pesquisadores, mostram que o envolvimento religioso, né, a vivência religiosa, ela está relacionada negativamente com o suicídio, com o comportamento suicida, com a ideação suicida e com a atitude mais tolerante ao suicídio. Ou seja, quanto maior o envolvimento religioso, menor a taxa de suicídio, de comportamento suicida e de uma atitude tolerante ao suicídio. Então, esses trabalhos mostram claramente que quanto mais crenças e práticas, menores as chances de atos suicidas. Que crenças na vida após morte, né, em um Deus amoroso, reduz a taxa de suicídio e comportamentos suicidas. Que essa vivência, né, esse envolvimento religioso,
ele oferece objetivos, ele dá sentido para a vida e ele promove a autoestima da criatura. Então, com isso, a gente também reduz esse tipo de comportamento. Que o envolvimento religioso, ele oferece modelos de enfrentamento de crise, através da religião, da oração, através da meditação, das práticas de caridade, do aprendizado do sentido positivo, do pensamento positivo, da postura de gratidão. Nós hoje temos várias escolas da psicologia ocupadas com essa situação, né? A psicologia da gratidão, mostrando o quanto que é importante o pensamento positivo. Não é aquele pensamento positivo tóxico em que tudo é ótimo, maravilhoso. Não é nesse sentido. Mas o pensamento voltado à busca do positivo, inclusive nas situações de enfrentamento e de dificuldades, né? A importância que tem para o bem-estar da criatura que pratica algum ato, né, positivo, de bondade, de caridade em favor do outro. O quanto se melhora a autoestima e melhora a condição interna das pessoas que recebem esse tipo de ajuda. E não é um discurso religioso. Há pesquisas, né, fazendo avaliações de neuroimagens, mostrando mudanças na atividade cerebral de quem pratica, principalmente quem faz esses atos de benemerência sem se preocupar com receber alguma coisa, e que há uma modificação cerebral também positiva para aqueles que recebem. Então, esses modelos de enfrentamento de crises que a religião oferece, eles são importantes para a vida da criatura, né, nesse contexto, nesse caminho. Além de tudo, né, a grande maioria das religiões, elas oferecem um modelo de hierarquia social. E esses modelos de hierarquia social, eles são importantes para construir nas nossas vidas, referências. E dentro desse contexto, as referências positivas. Quanto mais positiva é essa percepção, né, de alguém de que se torna um modelo, né, até um ídolo na vida das pessoas, isso é importante, né? Isso faz com que a criatura ela tenha onde buscar um recurso, um amparo, um apoio, seja essa criatura um pai, uma mãe, uma criança, um jovem, um familiar, né? Alguém que pode buscar essa situação. E a grande maioria das religiões, elas são enfáticas em desaprovar o suicídio. Então nós vamos ver, né, que a gente precisa, né, ter bastante clareza nesse sentido. E existem inúmeros, né, nós teríamos aqui condição de falar sobre tudo, mas inúmeras coisas que precisam ser observadas, algumas delas que
que podem ser pensadas até pelo próprio leigo para buscar, né? Se há um estado de sanidade mental desse jovem, dessa criança, a observação se há tentativas anteriores, a chance de ter novas tentativas é maior e essas tentativas podem ser diferentes e mais graves. Né? A questão, né, do planejamento suicida, se ele existe, ele traz maior preocupação, comportamentos de risco, né? Se misturar com pessoas delinquentes, se envolver com álcool em excesso, com drogas, né? Essas coisas presentes, principalmente nos jovens, traz uma preocupação que precisa se buscar ajuda. A presença de conflitos, sejam os conflitos pessoais, né? Hoje nós vemos aí muitas dificuldades na identidade da criatura, né? Não só na identidade de gênero, mas na identidade dela própria no contexto social, os conflitos familiares, né? Pais que têm comportamentos violentos constantes dentro do lar, histórias de traumas, sejam traumas psicológicos, físicos, sejam sexuais, né? A presença da impulsividade, né? Observar a presença de recursos na comunidade para ajudar as pessoas. Se esses recursos não existem, né, a situação pode ser mais grave. Se não há recursos públicos, profissionais, se a pessoa não tem condição de buscar profissionais na rede privada, né, buscar ajuda, né, dentro da comunidade religiosa, lembrar que existem instituições que trabalham com isso e entre elas nós não podemos deixar de enfatizar na nossa conversa que é o Centro de Valorização da Vida, um dos principais trabalhadores nesse contexto no Brasil, né? E a gente tem que estar atento à questão da exposição desses jovens, dessas crianças, a eventos de suicídio, seja no âmbito familiar ou no acompanhamento das coisas da mídia, né? Infelizmente, nós temos sites que, inclusive, ensinam a suicidar. Então, esses são grandes desafios. E a gente não teria condições de caminhar com esses contextos de uma maneira mais intensa, né? E muitas vezes os pais que convivem com essa situação, eles não conseguem amparo, acolhimento, recursos para serem auxiliados nesse contexto. Então, se você conhece alguém que está vivendo essa situação, se você tem esse problema dentro da família, busque uma ajuda especializada, né? E além de uma ajuda especializada, eu volto a lembrar sobre a jornada na arte de acolher, que nós vamos realizar. É um evento presencial, 17, 18 de junho, no Hotel Ramada, aqui em Belo Horizonte, né? As inscrições estão abertas, nós temos aí um primeiro lote com um preço muito mais adequado, um preço que as famílias não conseguiriam uma orientação ao nível do que vão receber com o valor do investimento, e um investimento que pode ser, inclusive,
dividido de 10 vezes no cartão. Nós não podemos esquecer a realidade social do nosso país nesse momento, mas é uma oportunidade, né? Esse investimento não é só do evento, envolve o almoço dos 2 dias, os lanches dos 2 dias, que vão ser 2 dias de intenso trabalho, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para esses pais, esses educadores dentro de todo esse processo. Então, quem quiser saber mais informações, está fixado aí no chat, Jornada na Arte de Acolher. O nosso site é robertolucio.com.br e lá tem todas as informações, lá pode-se fazer inscrições. E se você quiser mais informações, lá tem o WhatsApp da Évera, que é a coordenadora da nossa equipe, e ela pode orientar vocês naquilo que for necessário. A psicóloga Célia foi ansiosa para esse encontro, nós também esperamos vê-la lá, né, e ver outros de vocês nessa oportunidade. Lembramos mais uma vez, não vai ficar gravada no Instagram, mas em breve vai para o nosso site, né, para o nosso canal no YouTube, né, que é o Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, e vocês vão poder lembrar as pessoas que quiserem saber. Muitas vezes as pessoas não nos conhecem, né? Algumas pessoas assim, mas quem é o senhor para estar falando disso? Né? Eu tenho mais de 40 anos de trabalho em saúde mental. Comecei a trabalhar com criança e adolescente quando não existia, né, essa especialidade formal de psiquiatras infanto-juvenis. Depois caminhei para adulto, fiquei muito tempo em adulto por causa do meu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, mas sempre atendendo algumas pessoas. A minha experiência anterior, eu trabalhava com orientação de pais, com grupos para ajudar pais enfrentando essas situações de desafios dentro da família. E na pandemia, por todas as dificuldades e por causa do meu trabalho em espiritualidade, eu passei a ser procurado por muitos pais, por muitos parentes de crianças e jovens que estavam nessa situação para auxiliar. Ah, que bom, Célia, que vamos poder conversar depois, né, sobre isso, né? Olha, vai viajar 450 quilômetros, que prazer recebê-lo. Algumas pessoas estão colocando aí, né, a Margareta está falando aí das informações, e aqueles que tiverem interesse, né, podem entrar no nosso site, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para todos vocês. Mas, bom fim de noite, bons sonhos, sono, um sono tranquilo, sonhos bons, né? E nós, né, queremos desejar a vocês um feriado muito tranquilo também. Lembrando, na sexta-feira nós vamos trazer aí no nosso Instagram uma mensagem sobre a Sexta-feira da Paixão. Nós estamos aí chegando à Páscoa, que são momentos importantes de reflexão para quem está voltado à questão da espiritualidade. Obrigado, boa noite mais uma vez, um beijo no coração, até a próxima terça-feira.